Também ao vivo, direto de Brasília, já estão com a gente aqui no telão do Novo Dia, Basília Rodrigues e Igor Gadelha, que está chegando agora ao jornal, em 8h25. Houve um tempo em que o Gadelha, que não era essa estrela toda que ele virou, chegava aqui cedinho, cedo, viu? Agora não, agora ele chega só, ele acorda, toma café, pratica um exercício e só chega aqui depois do dia feito já. O Brasil precisa saber dessa verdade, não adianta rir não, viu, Gadelha? Que o sucesso não faz. Mas eu fico até mais tarde também agora aqui, viu? Ah, certo. Agora vocês podem me acompanhar até o final do Visão. Tá vendo? Justificando aqui, o RH tá ouvindo tudo isso. O Gadelha, então vamos começar com você que está chegando agora aqui ao Novo Dia. Essa decisão foi tomada pelo ministro Nunes Marques no sábado à noite, né? Ou seja, poucas horas antes do início do domingo de Páscoa. Que tipo de contaminação no ambiente do Supremo Tribunal Federal foi provocado por essa decisão tomada pelo ministro Nunes Marques? Lembrando que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá do ano passado, do início da pandemia, que dá a estados e municípios o dever, a competência de dizer o que é que pode, o que é que não pode funcionar em uma determinada cidade e um determinado estado, sempre de acordo com a intensidade da pandemia. E aí, Gadelha? Bom dia, Colombo. Bom dia, Basília, Elisa. Bom dia a todos que acompanham o Novo Dia. Olha, essa decisão do ministro Nunes Marques gerou irritação de outros colegas dele ali na corte. A avaliação foi de que Nunes Marques foi justamente no sentido contrário à decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de abril do ano passado de determinar que estados e municípios tinham autonomia para decidir sobre medidas de isolamento social. Em abril do ano passado, vale ressaltar, o ministro Nunes Marques ainda não estava no Supremo Tribunal Federal, então ele não tinha participado desse julgamento e agora ele deu essa sentença aí no sentido contrário ao de que os seus colegas tinham decidido em abril do ano passado. Agora nós temos dois cenários e duas possibilidades, Colombo, jogando um pouco para frente. O ministro Gilmar Mendes pode decidir nessas outras ações que questionam basicamente a mesma coisa, e aí nós teríamos duas decisões no Supremo Tribunal Federal, uma de Nunes Marques e outra de Gilmar Mendes, caso ela seja no sentido contrário, e aí caberia sim ao plenário, forçaria o plenário a decidir mais rápido sobre esse assunto. Há também, Colombo, uma outra possibilidade, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, decidir derrubar ou não a decisão do ministro Nunes Marques. Já há até um pedido ali para ele suspender a decisão do ministro Nunes Marques, mas, segundo auxiliares do ministro Luiz Fux, com os quais eu conversei agora cedo, as chances são remotas de Fux decidir sozinho. Os auxiliares lembram que no início de sua gestão, quando Fux decidiu ali sozinho derrubar a decisão de alguns ministros, como Marco Aurélio Mello, isso causou ali um tensionamento muito grande na corte. Então, a tendência é que o presidente do Supremo espere aí o rito e paute no plenário em vez de decidir sozinho. E é o tipo de movimentação de decisão que mexe com a vida religiosa de muitos templos, de muitas igrejas aqui no Brasil. Evidentemente que não é questionando a fé ou não fé das pessoas, a necessidade de ir ou não até esses locais, mas é a questão sanitária, né, gente, que a gente está vivendo agora, porque mesmo que se mantenha uma distância dentro de uma igreja, por exemplo, que todo mundo use máscara, você vai amontoar na hora de entrar, sei lá, na missa tem a hora da hóstia, tudo isso é adaptado, evidentemente, para esse momento de pandemia. E por isso a importância, para não refletir a importância dessa discussão, para não refletir dentro dos hospitais, que já estão numa situação muito além dos seus limites, né? Ô Basília, nos conte, eu quero ouvir de você também. Como que refletiu entre os outros ministros essa decisão que a gente tem visto nas últimas horas e o que a gente deve esperar daqui para frente? Eu ouvi 3 ministros da Suprema Corte aí ao longo do fim de semana e todos classificaram de confusa a decisão do ministro Nunes Marques, porque vai na contramão do entendimento até então estabelecido pela Corte, dando legitimidade para prefeitos e governadores deliberarem, né, sobre essas medidas restritivas. Alguns ministros falaram sobre a condição de reserva, mas um falou abertamente, o decano da Corte, Marco Aurélio, que não cabe à Justiça colocar o dedo nisso, que o Judiciário não tem expertise para saber o que deve abrir ou fechar. O Judiciário
legitimou, reafirmou que essa competência é do Poder Executivo, não é a Justiça que vai dizer qual estabelecimento exatamente poderá continuar funcionando em tempos de pandemia. Vale destacar, inclusive, a extensão desses decretos, né? Esses decretos não estão dizendo você não pode rezar, você não pode estudar, você não pode se divertir. Eles estão limitando a circulação de pessoas, fechando estabelecimentos, sejam comerciais ou religiosos, mas no que tange a liberdade religiosa levantada aí pelo ministro Nunes Marques, as pessoas podem continuar fazendo as suas orações, acompanhando as missas, cultos, mas à distância. Era o que estava valendo até então, até sábado, quando veio essa nova decisão do ministro. Acho que também é importante ressaltarmos que no momento em que os ministros, ouvidos pela nossa reportagem, dizem tem que levar o caso para plenário, tem que levar o caso para a decisão de toda a corte, eles acabam mobilizando um outro assunto, a extensão desses decretos, porque lá atrás o STF entendeu que vale sair esses decretos na canetada aí de prefeitos e governadores. Mas até que ponto eles podem impedir a circulação das pessoas? Muito provavelmente isso será discutido no momento em que há diferença de opiniões entre ministros no que tem a ver sobre a ida das pessoas a cultos e missas. Gadelha, a decisão tomada pelo ministro Nunes Marques agrada muitos religiosos, não a todos. Agora, no começo do Novo Dia, por exemplo, eu lembrei que o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, apesar da decisão, recomendou que os padres em São Paulo celebrassem missas pela internet. Algumas igrejas abriram, até citei o exemplo de uma delas ali perto da minha casa. Também tem um templo evangélico perto de casa que estava aberto ontem para um culto que eles fazem geralmente às 8 horas. Mas algumas igrejas abriram, outras não. O fato é que essa decisão agrada a um grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro desde sempre, né? Os pastores evangélicos, principalmente, fizeram muita pressão em redes sociais pela abertura dos templos, levando em consideração, na avaliação deles, a liberdade religiosa, e não o direito à vida, o risco à saúde sanitária de todos nós. E saúde pública. Houve a sugestão de que essa decisão do ministro Cássio Nunes poderia ter ocorrido para agradar essa base tão próxima do presidente Jair Bolsonaro. Isso é conversado, avaliado por outros ministros do Supremo Tribunal Federal também, Gadelha? É sim, viu, Colombo? Ontem à noite eu conversei com um ministro da Suprema Corte que me disse que essa decisão de Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi o primeiro ministro do Supremo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, teria sido, na avaliação desse ministro, uma forma encontrada pelo governo e ali pelos evangélicos para conseguir a abertura desses templos. Vale ressaltar que essa decisão do ministro Nunes Marques, ela foi pedida pela Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Eles tinham pedido em junho, na verdade eles tinham pedido em junho do ano passado. Essa decisão tinha ido para a relatoria do ministro Celso de Mello, mas depois que o ministro Celso de Mello se aposentou, o ministro Cássio Nunes Marques herdou esse processo. E aí a gente tem um outro pedido do PSD, que é um partido que, em tese, pertence à base aliada do presidente Jair Bolsonaro, mas que vai no sentido contrário. E é esse que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Pede o fechamento, a proibição de missas e cultos e outras celebrações religiosas durante a pandemia. Vale ressaltar um outro ponto, Colombo. A PGR, Procuradoria-Geral da República, e a Advocacia Geral da União já se manifestaram defendendo ali a realização, sim, a possibilidade de missas, cultos e outras celebrações religiosas serem realizadas. Há quem veja aqui em Brasília um movimento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do novo Advogado-Geral da União, André Mendonça, como um aceno aí à base evangélica. Lembrando que tanto Aras quanto André Mendonça disputam a próxima indicação do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, que está prevista para julho deste ano, que é quando o decano Marco Aurélio Mello, se aposenta.